Muito boa noite a todos. Maré mansa aí, pessoal. Estamos aqui hoje com a doutora Vanessa Matalobos, mas ela falou que não mata lobo, não, é só o nome, né, doutora? Não mata Verdade, lobo aí, Léo. não. O único lobo que eu mato são essas doenças aí que aterrorizam todo mundo. Aí, muito bom. Pelo menos tenta estar matando um pouco de sofrimento, né? Já que a gente tem que conviver com elas, a gente tenta aliviar um pouco, Você é de Manaus? dando uma qualidade. Não, eu sou do Rio de Janeiro, sou natural do Rio de Janeiro. Eu sempre morei no Rio e fui fazer faculdade em Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. E depois eu vim morar na região dos Lagos, onde eu moro hoje. Vai fazer 10 anos que a gente veio morar aqui depois que teve aquela enchente lá em Teresópolis. Puxa, você pegou aquela enchente? Sim, eu tinha acabado de ganhar neném naquela enchente. Na realidade, minha filha mais nova, né, tinha acabado de nascer e aí teve aquele dia tenebroso, né, que várias vidas se foram. E aí eu já não conseguia mais ir e vir da região dos lagos para Cabo Frio. Aí meu marido falou que a gente ia ter que optar ou lá ou cá, e aí a gente optou pela região dos lagos, porque estava com medo das coisas que estavam acontecendo lá, e a gente está morando aqui até hoje. Muito bom, A Teresópolis. transmissão tá boa aí, Léo? Tá, às vezes dá uma cortadinha no som, às vezes, mas está dando para ouvir. Tá dando para entender? Quando dá uma Às vezes cortadinha, fala aí. o sinal às vezes fica ruim, será? Sinal. Tá. Mas está dando para entender, você está dando para ouvir, sim. Bom, primeiramente, um prazer receber a senhora aqui no Talk Stick. Prazer é todo meu. Obrigada pelo espaço também, né? Porque a gente sabe que é um assunto bem polêmico, né? Com Bem várias importante, pessoas. fundamental hoje. Mas é muito preconceito ainda, sabe, Léo? A Eu sei. parte médica, inclusive, a gente acha que não, mas eu acho que o preconceito maior vem dos colegas que ainda não conhecem nada sobre a medicação e rola o preconceito até das classes, né, mais supremas que podem ter arte de medicar, de aliviar e de curar. E é complicado, né, porque gera várias vertentes, né, e só quem realmente conhece o outro lado do estetoscópio, que a gente fala, né, sabe o que é ser um paciente sendo médico. E a gente aprende a respeitar melhor as pessoas. É verdade. Concordo plenamente com tudo que você falou aí. Você sabe que eu tenho uma grande amiga que mora em Teresópolis, Ah, que é a é? Vera Frois Fernandes. Conhece a Vera Frois? Ela é oftalmo? É da Não, família Frois? você precisa conhecer a Vera Frois. Aliás, eu vou indicar depois você para ela. Ela é uma das maiores herveiras do Brasil, Ah, é? a Vera Frois. Ela tem livros Ah, sobre fitoterapia, sobre farmácia natural. E a filha dela é estudiosa do óleo de cannabis, da cannabis. olha, interessante. Muito bom. Você tem que se conhecer de algum jeito aí. Com certeza. E O ela é uma. universo conspira para gente que pensa igual se Ah, esbarrar por aí. e ela é excelente herveira. Você vai É, amar de ai, conhecer. Todo mundo que conhece a Vera se apaixona por ela, porque ela é uma pessoa e uma mulher de muito conhecimento, né? Acho que vocês duas vai dar um jogo bonito, né? Você tem o lado da medicina e ela tem o lado da bruxa ali, né? Legal vocês se conhecerem. vamos marcar. Mas, pois é, nós já tivemos aqui no Talking Stick vários cientistas que também exploraram o assunto da cannabis, né? Como o Wilson Gonzaga, né, que é um psiquiatra, como eu também tive uma entrevista com o, né, com o Eduardo Schenberg, quem mais foi assim, o
o Luiz Eduardo Trócoli, quer dizer, várias pessoas, Toffoli, perdão, o Toffoli, que são grandes estudiosos também, não só da cannabis, como dos psicodélicos em geral, né? A diferença que nós vamos ver aqui agora é que a doutora passou por isso. Ela não só estudou, mas ela passou na vida dela, há 5 anos atrás, é isso mesmo, doutora? Por uma situação de câncer. Sim, 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 Então, eu queria que a sim. senhora, primeiramente, começasse a falar um pouquinho da sua trajetória, como é que a senhora foi chegar até esse ponto que a senhora chegou agora aí. Vamos lá, pode falar. Então, eu sou médica, né, há 23 anos, vou fazer agora em dezembro, né, faltam poucos dias, 2 de dezembro de 1997, na Faculdade de Medicina de Teresópolis, e resolvi fazer pediatria porque eu sempre tive uma boa interação com as crianças, sempre amei as crianças, e resolvi fazer pediatria por amor à causa, e sempre defendi muito o aleitamento materno, porque na escola, na faculdade, a gente escuta, fala muito, né, que o aleitamento materno protege contra câncer, protege o bebê, aumenta a imunidade, entre outras coisas. E eu sempre amamentei por muito tempo as minhas filhas. E quando a minha filha mais nova estava com de 4 para 5 anos, eu descobri um câncer de mama, né, em estágio um pouco avançado, onde eu tive que parar de amamentá-la imediatamente, né, abruptamente, porque pegou todo mundo desprevenido e porque era contraindicado fazer quimioterapia amamentando. Aí fizemos várias sessões de quimioterapia, o médico me proibiu meio que de dar plantão direto, né? Porque eu sempre fui muito ativa de dar plantão, de trabalhar, sempre abracei o trabalho como minha terapia e minha busca, né? E aí, quando eu fui surpreendida pela doença, o médico falou: olha, Vanessa, infelizmente agora você não vai poder mais ficar nesse ritmo frenético que você fica, né, de hospital, casa, plantão e tendo contato com um monte de criança doente. A quimioterapia, todo mundo sabe que abaixa a imunidade, né, do paciente. Então, a gente não tem como mais trabalhar em lugares expostos a doenças. E aí eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com um sistema de home care, que é uma modalidade de internação dentro do domicílio, onde aqueles pacientes crônicos que viviam em hospitais, que não tinham como receber alta, ficam internados em suas próprias casas, e eu comecei a trabalhar assim com isso. E sentia muita dor, porque eu sofri várias cirurgias, eu sofri vários erros médicos, inclusive, também. E com isso, eu fui e conheci, através de uma mãe, o óleo que o filho tomava. Amir Gabriel, filho da Sabrina, foi um dos primeiros pacientes de home care que eu tive. E ele tem uma síndrome rara que se chama Lennox-Gastaut, que é uma síndrome de epilepsia refratária, onde ele convulsionava mais de 100 vezes num dia, e qualquer coisa era motivo para ele convulsionar, seja uma janela aberta, seja uma luz, seja qualquer coisa. E ele fazia uso da medicação, e eu achei que, para mim, também seria uma boa opção, haja vista que tirava os enjoos da quimioterapia, tirava o mal-estar, eu fiquei muito deprimida e comecei a buscar e abraçar essa causa através da minha própria doença, né? E assim, eu me empenhei, comecei a estudar e não tinha muito o que fazer, tinha que parar de trabalhar e o ritmo do home care é um ritmo que você faz seu horário. Então, se eu tivesse enjoada, eu não precisava ir naquele momento, eu meio que fazia a minha agenda
E assim eu fui levando. Aí eu comecei a estudar sobre, né? E comecei a medicar os pacientes também, né? Porque a pediatria tem muitos pacientes com várias síndromes raras e não raras, vários pacientes epiléticos, vários pacientes com crise álgica, com fibromialgia. E aí resolvi fazer minha terceira especialização para me aprofundar mais na área. Agora eu faço pós-graduação de neurologia no Rio. Hoje, inclusive, eu estava lá, por isso que eu estou com essa voz de sono, porque eu estava morta, descansada. Cheguei do Rio agora há pouco e dei uma cochiladinha que eu estava precisando. E aí eu estou aqui abraçando essa causa desde então, porque eu tenho muitos resultados com vários pacientes e muitos deles são doenças crônicas, né, que a gente sabe que não tem cura, mas que por muitas das vezes a gente aprende todo dia, tá, Léo, sobre o cannabis, porque para mim uma medicina à parte até, sabe? Porque eu acho que teria que ser implantado até a nível das faculdades e de pós-graduação para que as pessoas entendam melhor. E aí é isso. Estou até aqui defendendo essa bandeira com vários pacientes tratados, a grande maioria, mais de 90%, com muito êxito e muito orgulho do trabalho que eu faço, porque eu faço com amor. E tive do outro lado, tive como doente também, aprendi um monte de coisa, aprendo todos os dias e a vida é isso, né? É o amor, é a troca e é a humildade sempre, para a gente aprender todo dia. Não estou ouvindo, Léo. Foi eu que esqueci de apertar o dedo aqui. Ah, Nós ouvimos falar muito de uma panaceia, que era o que os alquimistas falavam no passado, que era um remédio, um medicamento ou uma planta que era possível de curar todas as doenças. Uma única planta, então surgiu esse termo aí, panaceia, né? Eu não sei se a gente pode dizer que existe uma panaceia, né? É muito difícil a gente poder afirmar que essa panaceia existe, mas eu sempre senti que a que mais se aproxima dela é a cannabis. Que a gente vê exatamente, Léo. é incrível, né? Por exemplo, ela tem um valor nutricional comprovado, né? Ômega 3, ômega 6, tem zinco, tem proteína. Quer dizer, as sementes são incríveis no poder nutricional. Ela tem um valor industrial, na medida que você pode produzir muitos produtos à base de cannabis, da fibra principalmente. Antigamente era produzido, a China produzia as cordas, os barcos, a vela, e teve até uma revolução na época de Bonaparte, né, por conta disso também. Então, o cânhamo já é usado trocentos milhões de anos aí, e essa história já é antiga, né? Provavelmente Jesus usava roupa de cânhamo, provavelmente. Com certeza, com certeza. E é uma história muito milenar, né? Porque não é qualquer planta, né? As pessoas falam que até é uma planta sagrada, né? Por vários motivos. E eu acredito no poder dela, Léo, porque assim eu vejo verdadeiros não são milagres, mas são respostas muito incríveis, né? E a gente tem que saber que o sistema endocannabinoide da gente, né? Por que dizem que ela é uma panaceia? Porque o sistema endocannabinoide ele regula uma série de processos fisiológicos que nós temos, né? Incluindo o apetite, incluindo a dor, incluindo a inflamação, incluindo o controle muscular, equilíbrio energético, metabolismo, qualidade de sono. Então, assim, são coisas que estão muito em evidência hoje, né? Os endocannabinoides, né? Hã? Os Oi? endocannabinoides, os endocannabinoides, né? Sim,
foi descoberto um sistema endocannabinoide, assim como nós temos o sistema nervoso, assim como nós temos o sistema endócrino, foi descoberto um sistema bem microzinho lá dentro da célula, que é o sistema endocannabinoide, e que é responsável por nossos processos todos de fisiológicos normais. E com o canabinoide, ele pode ser substâncias naturais e artificiais que ativam alguns receptores que a gente tem no corpo. Quando começou a pandemia, Léo, eu tenho um amigo meu que é presidente da Acalme Brasil, no Rio de Janeiro, e a primeira coisa que eu falei com ele, eu falei, Eliezer, ele deve estar até por aí, eu falei, Eliezer, você quer ver que o corona, a cannabis vai agir no corona? Aí ele riu. Será, Vanessa? Eu falei assim, vai, sabe por quê? Porque ele ativa o sistema, ele ajuda no nosso sistema imune. Então, na realidade, o corona, ele não ataca todo mundo. Por que as pessoas que têm contato não pegam? Porque o que vale é o sistema imunológico da pessoa para você pegar ele ou não. Então, se você tiver com seu sistema imunológico de boa, você não vai pegar corona. Tanto é que a gente tem contato direto com o paciente. Eu acredito no poder mais da cannabis e falo isso, já tem provas, estudos lá de fora, que estão sendo usados o cannabis para o corona. E, por incrível que pareça, eu tenho 180 pacientes tratados com cannabis hoje e simplesmente nenhum deles pegou coronavírus, os que usam a medicação. Então, é uma coisa que eu acho muito promissora. Eles tiveram contato com pessoas que tinham Covid? Esses 180 Sim, tiveram contato? sim, eu tenho pacientes pacientes que moram num cômodo com mais de 7 pessoas e todas as pessoas da casa pegaram o corona e só a pessoa que tomava o óleo não pegou o coronavírus. Uau, que coisa importante, hein? E aí a gente vê que realmente ele ajuda no sistema, aumenta o sistema imunológico. As minhas crianças que tomam, a grande maioria delas, depois que tomam o remédio, muito difícil de pegar alguma infecção, né? E isso aí é uma coisa que está chamando muita atenção. Aí, com essa pandemia, onde as respostas ao estresse, ao humor pioraram, a medicação ela consegue agir, né, nisso também, porque a gente sabe que a maioria das doenças podem ser psicossomáticas, né, do poder da mente adoecendo o corpo. E se você está com o seu sistema imunológico debilitado, é claro que você fica muito mais aberto a pegar qualquer coisa, né? A gente sabe que até os problemas de estresse, os problemas psicológicos que a gente carrega são capazes de adoecer nosso corpo, né? Tem estudiosos que afirmam que o uso medicinal da cannabis ele começou no ano 2737 antes de Cristo. Isso, exatamente. É muito antigo. É muito antigo. Como é que nós muito estamos antigo. tendo isso, né? Esse conhecimento? Pois é, para você ver. Tem várias vertentes, né? Até na Índia, que eles começaram a usar em rituais, falando que as pessoas, usando a cannabis, elas conseguiriam ver outras coisas e se libertar para outros pensamentos bons. Então, é muito antigo, né, para a gente tentar estragar ela agora, né? Porque o homem é muito conceituoso, né? Na realidade, eu falo que a planta foi a natureza que criou, né? E não tem como ela ser do mal. Quem fez ela ficar do mal foi o próprio homem, né? Que fez esse preconceito e quis com que fosse tão marginalizada, né? E a gente... Falando, por exemplo, da Índia, ela é considerada a planta de Shiva, a cannabis. Sim. Tem uma história de Shiva, que Shiva briga com a família. E você já imaginou Shiva brigando com a família, né? Shiva é o destruidor, né? A briga lá era da grande, né? E aí ele sai da casa dele, chateado, louco da vida, e começa a cair uma tempestade. E aí, para se refugiar da tempestade, ele vai se refugia debaixo de uma árvore de cânhamo, né?
E aí, de repente, acho que ele via aquelas buchas lá toda bonita, pendurada, né? Ele pega e come um pedaço dela e, de repente, ele... Nossa! Ele deve ter feito uma viagem ali, né? E, a partir disso, ele passa a ser o senhor do bang, o rei do bang. Quer dizer, a gente estava falando, então ela tem um poder, um uso industrial, espiritual e também social que não se pode negar. Não, Que até a resistência dos escravos, Léo, é admitida através do uso recreativo que eles usavam, porque ela diminui a dor, né? E eles eram muito judiados, né? Eles eram muito agredidos fisicamente. E as pessoas atribuem essa resistência do escravo através do uso do cânhamo, né? Do cigarro, que, na realidade, a única planta que não tinha no Brasil era a cannabis, né? Quem trouxe para o Brasil foram os próprios africanos, os negros africanos, que traziam as sementes, e aqui eles misturavam dentre os plantios e escondiam, e usavam até como os rituais, candomblé, e usavam como várias danças. Por isso que os negros eram tão felizes e os senhores de engenhos não entendiam a felicidade dos negros. Pô, eles apanham pra caramba, ainda estão sorrindo, ainda estão cantando, ainda estão louvando, né? Uma coisa assim que ninguém entendia muito e tem essas explicações. Até Napoleão Bonaparte também na guerra, ele proibiu o uso da cannabis porque falava que deixavam os soldados muito tranquilos, muito zen, muito paz e amor. Aí Napoleão, pô, que porra é essa? Os caras estão tudo guerrear, os caras estão tudo dormindo, como é que pode? Aí Napoleão, vum, suspendeu o uso da cannabis nos soldados e assim vai. Tem várias histórias. O que mais soldados tem história. norte-americanos. Soldados norte-americanos foi a mesma coisa. Eu já vi que a senhora joga no meu time, viu, doutora? Eu estou adorando essa conversa aí, porque é muito importante mesmo que as pessoas saibam desse preconceito absurdo que foi provocado principalmente por políticas, primeiro para discriminar chicano nos Estados Unidos. Quem proibiu o uso da cannabis é aquele que agora está levantando a economia por causa da cannabis, que são os norte-americanos. Tudo começou ali, né, para querer dominar a indústria do papel, que sabe que a cannabis vai te dar o cânhamo, que é um papel de excelente qualidade. Aliás, foi no papel de cânhamo que se foi escrita a primeira Bíblia. Então, veja só como é uma planta especial. A gente vai falando aqui, vai lembrando. É um absurdo, realmente. Mãe, por exemplo, que às vezes prefere que o filho tome uma cachaça do que fuma um baseado. É completamente sem noção isso. Né? Totalmente sem noção. Até a parte do vestimento que era usado, dos barcos, a vela, isso tudo eu acho que tem uma estratégia por trás, porque eles são produtos muito resistentes. Então, que acontece? Você ia usar uma blusa hoje durante 20 anos e a blusa ia se manter em perfeito estado. Então, você não ia nunca ter o capitalismo para você comprar sempre a mesma coisa, né? Comprar outras roupas. Isso eles querem uma alta rentabilidade, né? Eles querem vender mais, a roupa tem que estragar para comprar outra. É igual o pneu de carro. O pneu de carro, é claro que eles têm uma estratégia para resolver o pneu de carro. Por que eles não resolvem? Porque senão a indústria do petróleo vai falir. Porque não vai ter pneu para vender, não vai precisar vender pneu, então é mais ou menos por aí, né? Tem uma coisa chamada cânhamo diesel, que é uma alternativa para substituir o diesel, que é uma energia suja, né? E não renovável da natureza. Que você poluente, né? Pois é. Altamente poluente. Pois é, vai longe essa conversa, né, doutora? Não só. Vai sim, Léo. Não pode ser banalizado mesmo, né? Mas fala mais sobre o seu processo. Ainda deu uma desviada, uma boa desviada, aliás, né? Muito boa. Aí foi isso, aí eu comecei a tratar dos pacientes e foi dando certo e cada vez mais, nunca fiz propaganda disso. Eu falo que os meus maiores empresários são os meus próprios pacientes, eles fazem a propaganda boca a boca, né?
Assim, eu tenho vários pacientes já tratados, que um que indica para o outro, que indica para o outro, que indica para o outro, e assim eu vou virando até médica de família, porque daqui a pouco Que é um, bom! daqui a pouco vem dois, vem três, e está todo mundo tratando. E hoje em dia a gente tem vários projetos, né? Até a nível de SUS também. Aqui em Macaé, agora, que é a região dos lagos, foi liberado pelo SUS o tratamento com canabidiol. Então, as coisas estão crescendo e estão evoluindo de uma maneira grandiosa e de uma maneira da onda verde, que eles falam, né? Que eu acho que agora não vai ter muito que segurar, não, Léo, porque Argentina. A Argentina acabou de liberar para plantio doméstico. Sim, sim. Então, Acabou assim, agora. acabou. É uma coisa que não tem mais como virar as costas. Eu falo com os meus colegas médicos que quem não se atualizar vai ficar para trás, porque eu acho que vai ser uma medicina do futuro. E eu acho que a panaceia está no simples fato dela ajudar o paciente em tudo, né? E ajuda mesmo, não tem como não ajudar, né? A gente tem várias respostas de vários tipos de pacientes, de várias doenças, então ela dá uma homeostasia, né? Um equilíbrio ao nosso corpo. E isso é uma coisa que todo mundo precisa de equilíbrio. Os fatores externos estão aí, né? E a gente tem que trabalhar a cannabis como uma coisa grandiosa, uma coisa que tem que ficar lá no topo mesmo, porque é uma planta que está de parabéns, não tem como tirar mais a força dela. Ela sabe que eu fui um ano retrasado. Eu fui num laboratório lá na Califórnia chamado SC Labs para ver o processo do óleo de cannabis. Assim. Eu fiquei de queixo caído. Primeiro pela qualidade, pelo controle de qualidade que eles fazem. Eles fazem um controle de qualidade assim que, primeiro você chega lá, parece que você está na Enterprise. Um monte de computadores. Não tem maluco, é que eu falo assim, não é uma coisa do cara que planta ali só e bota dentro de um saco, não é todo cientistas e cientistas, computadores, vão passando a matéria-prima ali, se tem uma transgenia, eles bloqueiam. Se tiver um pesticida, alguma coisa assim, tudo que tira a pureza vai passando pelas máquinas, eles cortam ali. Daí você vai para um lugar onde eles mostram o número de doenças que você pode tratar é absurdo. Acho que é mais de 300, 400 tipos de doenças. Câncer, câncer do fígado, câncer do pulmão, câncer do estômago, câncer do jogo lá, babá, cada um com a sua fórmula ali, tanto de CBD, tanto de THC, de acordo. É uma precisão. E eu fui perguntar para ele, porque eu tinha na minha mente, eu não sei se o senhor já ouviu falar do Rick Simpsons. Já, já, sim. Então, o Rick Simpson foi um desses malucos, foi até preso na época, ele curou, dizem que ele curou mais de 3.000 pessoas nos Estados Unidos com óleo de cannabis. E ele plantava tal, ele acabou sendo preso na época, né? Hoje está tudo liberado na Califórnia e tal. E aí, eu fui na minha mente o seguinte, pô, se o Rick Simpson fez 3.000 curas através do óleo de cannabis, como foi o ano retrasado, eu falei assim, vamos falar de 14, não, como é que eu falei assim, de 10.000 pessoas, uma coisa assim, né? Daí eu perguntei para ele lá, quantas pessoas hoje aqui nos Estados Unidos estão se tratando e se curando através do óleo de cannabis? Daí ele vira para mim e fala assim, 17. Eu falei assim, 17 mil? Ele falou assim, não, 17 milhões! Ou seja, 17 milhões de pessoas hoje nos Estados Unidos estão se curando e se tratando através do óleo de cannabis. Quer dizer, não é pouca gente, não é pouca gente, né? Então tem que É, acabar com a hipocrisia, não é verdade? muita, Léo, é muita hipocrisia, porque quando a gente abriu essa programação do congresso que a gente vai fazer no final do mês,
os próprios médicos caíram de pau demais na situação, né? Falando que não podia, que era impossível, como assim, isso e aquilo. E é uma falsa demagogia muito grande, né? Porque até na área médica a gente sabe que o maior índice de consumo de álcool é muito grande, mas como é uma droga ilícita, né? A gente e o governo ganha, né? Então passa desapercebido, né? E o Quando cigarro o cigarro, mata 2 milhões de pessoas por ano no é mundo. verdade, 200 mil no Brasil. E ninguém fala nada. é verdade, é verdade. E a gente vê isso no dia a dia, né? Quantas pessoas morrem de outras doenças, cirrose hepática também, né? O grande consumo de álcool, etilismo crônico. Então, são várias coisas que a gente sabe que é, é permitido, mas pode se usar porque o governo deixa rolar, né? Enquanto que uma planta dessa que ajuda a qualidade de vida de um monte de pacientes, eu falo que não só dos pacientes, mas das famílias, porque é muito sofrimento que as mães têm que passar com seus filhos ou com seus pacientes acamados, e a gente não consegue mais segurar essa onda porque a gente não só tem bons resultados. Eu não consigo ver nada de ruim com essa medicação. Eu só tenho bons resultados e não tem como eu não acreditar nela, entendeu? Doutor, e como funciona um tratamento? Por exemplo, daí a pessoa vai lá, procura a senhora, como é que funciona? Tem uma anamnese? Dá uma explicada para a gente como é que funciona tudo. Então, Léo, são pacientes que já vêm encaminhados, né, para tentativa de, já fizeram vários tratamentos antes, né, tratamentos esses frustrantes, porque não resolviam nada, e eles buscam uma ajuda de uma terapia alternativa, né, e que possa dar um suporte melhor. A gente não fala de cura, a gente fala muito de qualidade de vida, a gente fala muito que tem que ter prescrição médica também, porque vários pacientes tomam vários remédios quando chegam na gente, vários anticonvulsivantes, vários opioides, vários neurolépticos, que para mim são drogas também, drogas pesadas, sabe? Porque cria uma dependência muito grande. E com isso a gente faz a consulta direcionada já para a maioria dos pacientes vem com diagnósticos feitos, alguns deles diagnósticos errados, tipo pacientes hoje em dia que têm demência, todos falam que é Alzheimer, e nem toda demência é Alzheimer, né? Tem várias causas para demência. Então, às vezes, vem o paciente já com um erro de diagnóstico, tomando remédio errado, e você tem que desmamar. Então, a gente tem que respeitar muito os médicos que prescrevem e que indiquem verdadeiramente uma droga eficaz e o tipo de substância a usar, né, Léo? Porque a pessoa acha, assim, quem não conhece, que é um óleo único e que resolve tudo. Não é bem assim, né? A gente tem vários tipos de medicação, medicações essas com as substâncias principais, que é o CBD, o THC. É claro que a planta tem mais de 120 substâncias ativas, mas as que são estudadas mais eficazmente e que se fala mais é do CBD e THC. Certo. E é isso. E essa combinação depende, varia de acordo com a situação do paciente. Com a patologia, isso. O médico prescritor, né, que vai, através da doença que o paciente tem, indicar a concentração da substância que ele quer, porque tem pacientes com dor, por exemplo, que não adianta a gente dar o CBD puro, que não vai adiantar, a gente tem que sempre dar o THC. O THC é sempre o vilão da história, sabe? Mas para mim o THC é tipo, o astro principal, tipo Batman e Robin, os dois funcionam sozinhos, mas um com o outro funciona muito melhor, né? Costumo brincar que é igual a história, quem é médico do Berotec e Atrovente, sempre associar os dois que vai dar mais certo. E a gente tem que sempre saber o tipo de
de óleo a indicar, dependendo da patologia do paciente, e manejar também a retirada das outras drogas, porque chegam pacientes que não aguentam mais tomar a quantidade de remédio que tomam. Tem pacientes que tomam 27 comprimidos num dia e que a gente tem que... Mata mais que a doença, né? Sim, mata mais do que a doença, é o que eu falo. É risco-benefício, né? Tem pacientes, por exemplo, que não podem tomar certos remédios. Tem pacientes, uma paciente recente que eu admiti agora, há pouco tempo, é uma adolescente que teve crise convulsiva, ela é epilética, porque ela sofreu um acidente, ficou com epilepsia após o trauma, e não pode tomar nenhum tipo de anticonvulsivante que faz edema de glote. Aí como é que faz com um paciente desse? Deixa ele morrer convulsionando? Né? Então, tem várias coisas que a gente tem que abordar, né, de uma forma e tratar o paciente não como só prescrever um remédio, sabe, Léo? Eu acho que faltam alguns profissionais que queiram amar mais a causa, né, e não fazer disso um capitalismo, né? Eu acho que a gente tem que se envolver com a doença e se envolver com o paciente de uma forma que ele se sinta acolhido também, né? Eu acredito numa medicina humanizada, eu acredito numa medicina onde a gente pregue o amor ao próximo, né? Sempre. E se a gente, eu costumo dizer que as pessoas falam, por que dá certo o seu trabalho? Eu falo, porque eu faço tudo com amor, e seja cuidar de uma planta, seja fazer uma comida, seja qualquer coisa que a gente faça, né? Eu acho que se a gente colocar o amor em primeiro lugar, não tem como dar errado, né? E a senhora dá prescrição, sem dúvida nenhuma. O amor é a matéria-prima dos curadores. A gente, para curar, precisa gostar de gente, não é assim, né? É verdade, é verdade. Eu falei isso também hoje com os colegas médicos da minha pós-graduação, que a medicina não é só o fato de pegar um remédio e prescrever e tchau e bênção, né? A gente tem que fazer uma abordagem melhor. Tem pacientes que com muitos problemas, não só físicos, né, mas psíquicos também, e são coisas que são impalpáveis, né, e que são difíceis de curar e de ajudar. E a Mas pode falar, desculpa, não ouvi, Eu ia repete. perguntar se a senhora que dá a prescrição, assim, do tipo, da quantidade, da Sim, relação, é a senhora que vai... sim, sim. A prescrição médica ela é composta por isso, né? Da indicação do produto, do tipo de produto que você quer, a concentração que você quer, porque tem vários tipos de concentração. Tem uns medicamentos que só tem THC, tem outros que têm o CBD com THC, e concentrações diferentes que você vai usando e aprendendo, Léo. Eu acho que é o mais mágico do cannabis, é que não tem receita de bolo, né? A gente sabe que o sistema endocannabinoide é pessoal intransferível, sabe? Então, às vezes, eu tenho mesmo um paciente com a mesma patologia, mas que a quantidade de remédios que um vai usar é menor que o outro, e a explicação está no fato que cada um tem um sistema endocannabinoide diferente, e cada um tem uma quantidade de receptores já ocupados por vários remédios, e aí tem que entrar o canabidiol competindo com aquilo tudo. Então, não é um simples prescrever um remédio e vai, né? A gente tem que ter um acompanhamento, tem que ter um ajuste de dose periódico, porque a gente tem que aumentar a dose do óleo, às vezes a O gente tem que resultado. esperar o resultado. Então, é uma coisa que não é um simples prescrever, é uma coisa que vai além da prescrição, né? A gente meio que abraça a causa e tem sempre que ter um aparato por trás. Não adianta achar que só o remédio faz o milagre, porque não é. Tem que ter outros tipos de terapia, né? Tem vários pacientes autistas que tomam a medicação, e eu sempre friso, olha, mãe, não adianta que só uma andorinha não faz verão. Tem patologias que tem que ter um tratamento multidisciplinar, né? Através de um psicólogo, de um TO, que é o terapeuta ocupacional, através de um fonoaudiólogo. Então, a gente sabe que não é um simples dar a gotinha e tchau e bênção, né? Tem que ter um acompanhamento de perto, até para desmame das outras drogas também, né? Porque o intuito é diminuir ao máximo o uso de remédio, né?
E a indústria farmacêutica está nesse bate-rebate aí justamente por isso, porque eles não querem que entre um remédio que possa resolver um monte de coisas, e aí eles vão deixar de vender o Rivotril da vida, a risperidona, o diazepam. Aí você imagina quantos milhões que eles não vão deixar de faturar, né? Sabendo que é uma planta que você pode ter no quintal da sua casa, como o alecrim, como o manjericão. Maravilha. Sim. Então, tem uma política muito suja por trás disso também, né? E a gente não pode se esquecer disso, né? Que a gente vive nesse sistema e a gente tem que, às vezes, aceitar as condições. Agora, é importante saber que ela não é só uma supressora de sintomas. Ela trata mesmo e cura. Trata, trata, é verdade, Léo. Eu, por Supressora de sintomas. eu, por exemplo, até porque ele é um potente anti-inflamatório também, né? A medicação. Então, se a gente tem doenças que são basicamente de ativação de processo inflamatório e você dá a medicação, você cura aquela doença enquanto você está tomando aquele remédio, porque você vai tirar a dor do paciente. A quantidade de pacientes de fibromialgia que está tendo está aumentando, uma coisa absurda. E basicamente é dor. Então, assim, o paciente que sente dor, ele não consegue. Léo, tem várias pessoas que estão aparecendo aqui na sala de espera. Você está botando esse pessoal para dentro, que eu não estou botando ninguém, não. Toda hora aparece na tela que tem Eles vão alguém. aparecendo aqui, a gente vai botando. Ah, então tá. E tem também o pessoal do Facebook, que às vezes dá uma pincelada aí. Ah, tá. Mas está tudo sob controle aqui. Então tá bom. Está aparecendo aqui, eu não estou apertando nada, não. Você está vendo aqui no Zoom 44 participantes, é isso? Minha tela está toda preta. Agora eu estou me vendo. Agora eu comecei a me ver, que eu estava sem carregador. Então, assim, por ele utilizar no sistema anti-inflamatório e agir um potente analgésico, né? Então, para os pacientes de fibromialgia, por exemplo, se você consegue estabilizar a dor, você estabiliza o sono, porque não tem como ninguém dormir com dor. Se você está com dor, você não dorme. Se você não dorme, no outro dia você não é ninguém. Entendeu? Então gera um ciclo vicioso daquilo, dor não dorme. Aí, como a pessoa não vai entrar em depressão, a depressão é consequência desse sofrimento todo. Então, na realidade, a gente tem essa cura por conta disso, porque se você abole um sofrimento, você está curando, né? Muito se falou também de possíveis problemas relacionados a neurônios, né? Eu tive conversando com o professor Siddhartha a respeito disso, né? E ele fala que isso é uma coisa completamente infundada, porque, pelo contrário, Ele é neuroprotetor, ele não tem como destruir nada, ele é neuroprotetor. cria, né? Ele é hepatoprotetor também. Tem pacientes que tomam tanto anticonvulsivante que adquirem hepatites medicamentosas de tanto remédio que toma. E eu tenho pacientes meus que a gente conseguiu abaixar a dose e conseguiu abaixar as enzimas hepáticas também por conta da medicação, né? Então, as pessoas falam que droga é isso, é um remédio que você acha que está te fazendo bem e que, na realidade, a longo prazo não está te fazendo bem, está te esculhambando o resto do seu corpo por dentro. Então, assim, para mim, drogas são esses remédios. Para mim, o cannabis não é droga. Por isso que vende na drogaria, né? Pois é. Por isso que é drogaria, né? Agora, o Siddhartha também me chamou uma atenção, uma conversa com ele, de que, especialmente para idosos, ele falou assim que é muito importante. Pelo contrário, porque ele ajuda a criar novos neurônios, novas sinapses, não é? É. Fala Na disso. realidade, o idoso ele não tem os neurônios com a mesma velocidade de condução das substâncias, né? E por vários motivos, né? Tem o Alzheimer, por várias doenças tem um distúrbio dessa Pode condução, Parkinson. isso, a nível neuronal, né? Então, assim, isso acontece por isso, porque você tem aquele distúrbio é tratado e você melhora muito os sintomas, e é uma coisa que a gente sabe que não vai ter como, daqui para frente vai ter que ter uma aceitação, e as pessoas que não
não quiserem estudar, não quiserem abordar sobre o assunto, né? Eu acho que elas vão ficar para trás, sabe, Léo? Porque eu acho que é uma medicina do futuro, Isso aí. tá? Não pode se esquecer que eu vejo que essa pandemia veio para a gente dar uma refletida, sabe, Léo? Em tudo que está acontecendo a nível mundial, né? E de repente a gente retornar às nossas raízes, né? Porque antigamente os índios eles se tratavam através da natureza, né? E usam os elementos, né, da natureza. E isso aí, de repente, a pandemia veio para a gente ter que retornar às nossas raízes e voltar com outros pensamentos, né? Aliás, os princípios ativos das plantas é que fazem os remédios, muitos remédios que a gente toma hoje, né? Sim, o mertiolate é de uma planta, né? Tem vários derivados de várias plantas, né? E a gente sabe que antigamente os índios não tinham indústria farmacêutica, né? Como é que eles se tratavam, né? E não tinha a quantidade de morte que tem hoje, né? Então, assim, alguma coisa tem, né, de diferente que a gente não pode desprezar isso aí, né? E sem contar que a senhora tem toda a autoridade, né, de quem passou pelo câncer e se tratou com cannabis também, né? Esses são Era até engraçado, Léo, uma coisa muito engraçada na época, porque assim, os médicos olhavam para mim, olhavam para o exame, olhavam para mim, olhavam para o exame. E ficava assim com aquela cara de pena, né? Tipo assim, você cara, fez. que é isso? A menina toda os exames de um jeito e ela de outro. Eles olhavam, eu fui num oncologista em Botafogo, que ele me olhava com uma cara de pena, sabe? Assim, pô, tipo, ela vai morrer daqui a um mês, sabe? E só ela que não sabe disso. E estou eu aqui, né? Graças a cannabis, assim, eu faço uso, além de ser prescritora, né? Eu sou paciente e falo que eu acho que quando eu descobri a doença eu me revoltei muito, né? Porque eu falava, gente, por que eu? Mas eu acho que eu tive que passar por isso para descobrir esse caminho, né? De repente, se eu não tivesse adoecido, eu não teria descoberto esse caminho e não poderia estar hoje aqui ajudando algumas pessoas a ter uma qualidade melhor de vida, né? E aprendendo todos os dias com elas, porque eu amo meus pacientes, quero mandar um beijo para todos. Estou vendo a Leila aqui, só estou conseguindo ver a Leila e o Matheus aqui na tela, mas eu tenho um carinho muito especial por eles. Ei, Ricardo, tudo bem? Eu tenho um carinho muito especial por eles e tenho certeza que eles têm por mim também. Eu amo o que eu faço e vou morrer fazendo isso, não tem jeito. Eu acho que eu fiquei doente para poder salvar mais gente. Eu costumo falar assim que a vida da gente é um aprendizado diário, né? E eu hoje sou muito feliz no que eu faço. E só tenho a agradecer o espaço que você me deu também, né, para poder falar sobre esse tema tão polêmico, né, porque gera todo mundo fica falando o tempo todo e na realidade eu só tenho orgulho e só tenho muitas coisas boas para falar, não tenho nada de ruim mais. E estou aqui curada, curada, curadíssima e, Graças. e sempre querendo aprender todo o tempo. Eu estou sempre buscando informações, sempre estou me atualizando ao máximo, sempre estou me dedicando ao máximo também. Eu costumo falar que quando eu atendo um paciente novo, eu meio que caso com o paciente, eu encho o saco do paciente. Eu toda hora pergunto, Leila, como é que tá? Como é que tá a Aline? Tá tudo bem? Ela comeu? Ela fez isso? Ela foi no banheiro? Ela não sei o que lá. Eu falo, não me chama de chata, não, mas eu fico assim mesmo. Eu gosto de Todos os saber. médicos fossem assim, viu, doutora Vanessa? Eu gostaria muito que todos os médicos fossem assim. Eu gosto de saber o feedback e a preocupação, né? Porque eu falo que o tratamento não é só iniciar o remédio e os pacientes, às vezes, que não têm os bons resultados também é por isso, porque eles não fazem um acompanhamento médico, né? Eles acham que eles podem começar o remédio, eles mesmos que podem alterar a dose, eles mesmos que podem diminuir a medicação que já está usando. E nisso tudo se perde, porque tem que ter uma cronologia do que a gente vai tirar primeiro, né? Tem pacientes que tomam opioides e a gente sabe que o opioide com cannabis é uma situação que a gente tem que manipular com muito cuidado.
e tem vários colegas que não sabem disso. Eu falo que medicina não é receita de bolo, o nunca e o sempre não existem, porque cada corpo é um corpo, né? E a gente tem que respeitar. E a cannabis, eu acho que veio para causar o equilíbrio, né, de todo o sistema nosso, do nosso corpo, né? A gente tem descoberto várias coisas. O Rafael Micholan, que é um professor, né, químico, que hoje ele está com 89 anos, ele que deu esse start, ele é um professor de israelense, né? Ele que conseguiu descobrir, né, isolou o THC, né? E ele fala que é a chave, né, de toda uma porta secreta, né? Que é aquela chave que tem que entrar perfeitamente naquela fechadura, né? Não basta só ter a chave, mas a gente tem que entrar com a chave na fechadura correta, e essa chave é de uma porta secreta e é uma coisa muito mágica, sabe? Elas têm centenas de substâncias e acionam vários receptores em vários lugares do nosso corpo, né? A gente sabe que tem uma grande quantidade de CB1 no cérebro e na coluna, em todo o sistema nervoso central. E a gente sabe também que tem o CB2, que é ativado através do sistema imunológico. E com isso, todos os dias tem estudos, todos os dias tem pesquisa, eu aprendo todos os dias e vou continuar aprendendo em prol dessa medicina aí tão mágica que eu acho que veio para ficar. Mas parabéns, doutora. Ah, tivemos aí o doutor Dartil, que se foi também, que foi um grande guerreiro, não é? Nas pesquisas com cannabis também, que Sim, infelizmente foi uma passagem, né? Guerreiro. é. Vou colocar aqui para a senhora aqui, só para dar uma olhadinha aqui na turma aqui, só para. Olha aqui. Seus amigos aí, alguns que vieram, né? É, Ah, muito legal, meu amigão, muito boa, Ana Paula, minha delícia, minha amiga Salete, muito legal, Sabrina, mãe do Danilo, vocês são lindos, viu? também, aqui tem um pouco, ó. Deixa eu ver. Amo vocês, ai, queridos. Legal, muito legal. Voltando aqui agora. Voltando o foco para você agora. Deixa eu avisar só uma coisa para o pessoal. Daqui a pouco nós vamos entrar, agora já, né? Agora, naquela fase onde vocês podem fazer perguntas para a doutora Vanessa. E aí é vocês escreverem aqui no chat, né? Que a gente passa para ela não ter que ficar olhando ali, né? No computador dela, poder ficar mais prestando atenção. Vocês vão escrevendo aqui que depois a gente vai passando as perguntas de vocês para ela responder, tá bom? Doutora Vanessa, eu queria que a senhora falasse um pouquinho a respeito desse congresso que vocês estão fazendo no lugar, dá todas as informações, conta aí o que vai acontecer. Tá sem voz, tá sem voz. Voltou? Voltou. Eu costumo falar que tudo na minha vida tem história, né? O simples fato de eu ter um paciente, eu tenho sempre uma história para contar dele, porque sempre tem uma história assim que envolve tudo. Eu fui a. Eu atendo uma paciente, na realidade, ela se chama Inês. Na realidade, eu não conheço ela pessoalmente. Eu tenho que explicar que depois da pandemia a gente ficou sem poder atender presencialmente, né? E o CREMERG permitiu as consultas online. E com essa pandemia eu tenho vários pacientes que eu não conheço presencialmente, mas que são meus pacientes. E quando eu fui fazer o. Tá chegando umas perguntas aqui. Depois a gente consegue. Depois eu vejo tudo. Pode falar que depois eu vejo tudo. Tá. É,
Eu esqueci o que eu estava falando antes agora. Ah, tá. Aí eu fui para Teresópolis através da Inês. Foi uma coisa interessante porque eu tinha que fazer uma consulta com a Inês de revisão e essa consulta foi online que ela foi fazer e eu fui, faço chamada de vídeo para fazer a consulta online, né? E ela estava num lugar muito bonito e eu falei, me chamou a atenção. Aí eu falei, nossa, Inês, onde você está? Que lugar bonito. Ela falou assim, eu estou aqui em Teresópolis. Eu falei, poxa, que legal, eu formei em Teresópolis, morei muitos anos em Teresópolis, porque meu marido é de Teresópolis. Então, eu me casei lá e lá eu fiquei e só vim embora para a região dos Lagos quando teve, em 2011, a tragédia em Teresópolis. E aí ela falou que estava numa pousada, Aldeia Gaia, né? Chamada Aldeia Gaia, que era um centro de xamanismo, e que ela estava lá fazendo o curso dela para xamã, não sei o quê. E eu tenho minha filha mais velha, ela é instrutora de yoga, e ela sempre gostou dessas coisas de meditação, sempre se interessou por essas coisas assim. Aí eu achei o lugar tão bonito que eu falei para ela, eu falei, Inês, eu posso mostrar para minha filha esse lugar maravilhoso aí, que eu achei tão bonito. Aí ela falou, claro, inclusive a gente vai ter um curso de constelação familiar. E aí minha filha foi, a gente foi junto com a minha filha, onde a gente foi muito abraçada pela xamã, né, Ana. E aí depois Acharam? Aí a gente se achou, e na realidade ela abriu as portas para mim e falou: bora fazer um congresso aqui por conta da pandemia, que não vai ter esse problema de aglomeração, porque é um lugar muito aberto. Aí as pessoas começaram a ficar nessa polêmica, mas como que você está misturando medicina com xamanismo? O que é isso? As pessoas me contestando, né? Porque xamanismo, as pessoas que não conhecem, né, tem também um preconceito contra o xamanismo, né? E na realidade eu vejo que tudo é da fé, né? Eu acho que o Deus é único e tem várias interpretações com o Deus, né? Para mim é um só e cada um tem um jeito de ver, né? E aí ela me convidou para fazer esse congresso, e aí eu super topei, porque eu gosto de desafios, né? Eu sou meia audaciosa, assim. Ela falou, bora fazer? Eu falei, bora fazer. E aí surgiu a ideia e fizemos uma programação bem legal. Vão acontecer em 3 dias, 27, 28, 29, sexta, sábado e domingo, na Aldeia Gaia. Para maiores informações, tem um telefone, né, de lá. Fala aí. Você tem como Pois é, mas escrever aí no próprio. Escreve no chat aí. como que eu vou fazer isso? Sabe? Porque eu não sei o telefone de lá, Léo. Mas tem Eu... um site? Tem alguma coisa que a gente possa mandar para eles? Então, eu posso deixar aqui depois, porque eu não sei nem se tem alguém aí que está participando que de repente tem o telefone de lá. Se Ah, tiver tá. aqui, envia. A Ana Paula Pereira. Isso. Ana Envia Paula, aí, Ana Paula. Põe aí todas as informações aí para nós aí. tá. E aí a gente está bem empolgado, porque é Repete, muita. onde é que vai ser esse congresso? Vai ser em Teresópolis, Nópolis, Aldeia Gaia, na Aldeia que é H, Vargem Grande, Vargem Grande. tá? É uma pousada, né? Que é maravilhoso o lugar. O lugar é muito energético. Você chega lá, você já passa bem só de estar naquele lugar, que é um lugar Dedo muito de Deus, já passa pelo dedo de Deus, né? passa pelo de Deus e tem uma infraestrutura legal. Ninguém precisa se preocupar com o Covid, porque lá é bem aberto. A Xamã fez questão de deixar tudo bem alinhavado quanto a essas questões de segurança do Covid. E quem puder participar vai ser uma honra, porque a gente vai explicar várias coisas, como técnica de plantio, extração, a história da cannabis também, Bacana, hein? os efeitos
na própria escola, né? A gente tem a Alice, que é uma psicopedagoga, que vai conversar sobre a visão dos educadores, né, sobre isso aí, porque é uma coisa interessante também, né? A gente sabe que os pacientes autistas, eles têm um aparato nas escolas que tem que ter um mediador, que é uma pessoa que cuida deles. Então, a educação tem que estar inserida nesse processo, né? A parte psicológica também da coisa, a gente vai ter palestras com psicólogos sobre doenças crônicas, assessoria jurídica também, com o doutor Leonardo, a Vivian e o Eliezer e o meu marido também vão falar sobre as técnicas de extração e plantio. Olha que bacana, hein? E eu vou falar sobre os meus casos clínicos também, vou levar vários relatos, vou levar pacientes ao vivo para darem seus depoimentos lá. Vai ser uma confraternização bem legal. Quero convidar todos, porque vocês vão ser recebidos de braços abertos e vão conseguir entender o melhor tudo isso, né? Porque é tudo novo para todo mundo, sabe, Léo? É uma coisa antiga, mas que é nova. É uma coisa velha, não sei quantos mil anos antes de Cristo, mas até hoje a gente descobre várias coisas sobre ela, né? Todos os dias se descobre. O Brasil, a nível de pesquisa, ainda está engatinhando. Eu acho que ainda demora um pouco. Lá fora é totalmente diferente, né? Lá fora, em alguns países, você consegue comprar vários produtos à base da cannabis. Você tem goma de mascar, você tem cremes, tem massagens, até produtos a nível de sex shop também. Então, assim, é uma gama muito, é um leque muito amplo, né? De vários produtos, de vários benefícios. E o Brasil sempre atrasadinho, né, para tudo, né? Sempre chega depois. Mas isso aí é uma verdade. Conservadorismo. Maledeto com o conservadorismo. Mas eu acho que a gente ainda chega lá. Eu acho que se tiverem pessoas que se deem seus depoimentos, que falem das melhorias, né? Eu acho que isso aí deixa já as pessoas um pouco mais tranquilas, né? Porque as pessoas acham, falam, vai dar maconha para o meu filho? É, é. Para o meu filho? Não, mãe, calma aí, não é maconha que a gente vai dar, né? Não vai fumar o negócio, né? E as pessoas também têm uma coisa muito errônea também de achar que a forma recreativa é uma coisa, a forma com medicamento é outra coisa completamente diferente, né? As pessoas acham que vão tomar o óleo e vão ficar doidões. As pessoas perguntam, mas eu posso dirigir? Claro que você pode dirigir. Eu vou te dar um remédio que você não Fazer possa. xixi, cocô, tudo, né? Você pode fazer o que você quiser, a vida normal, a vida que segue, entendeu? A Que gente vê várias loucura. rápidas demais, a gente vê vários pacientes que às vezes surpreendem a gente, né? Tem chego muitas doenças que a gente também não esperava, como Zika vírus. Eu tenho alguns pacientes crianças que eu trato com sequela de Zika, né? E que é uma doença nova, né? Que teve o boom de Zika vírus há 4 ou 5 anos atrás, e que hoje tem uns pacientes que se beneficiam porque as crianças com Zika fazem muita epilepsia, né? E epilepsias essas refratárias. Vale a pena lembrar que a epilepsia refratária se dá o nome porque usa o remédio e o paciente continua convulsionando, mesmo com 2, 3, 4, 5 remédios. Então, são ditas as epilepsias refratárias, que é uma das indicações para o canabidiol, tá? Com excelentes respostas. E é isso, cada caso é um caso, cada corpo é um corpo, cada pessoa é uma pessoa, e a gente tem que tratar todo mundo com respeito, um tratamento individualizado, frisando que a prescrição é médica, tá, Léo? Até a nível de aquisição dessas coisas, a gente gosta de frisar que a indicação e prescrição é médica. É claro que a gente tem todo o suporte por detrás, com vários outros tipos terapeutas, vários outros tipos de profissionais para fazer a complementação do tratamento. E
cada vez mais eu tenho orgulho do que eu faço, cada vez mais eu acho que eu só vou viver disso daqui a pouco, porque é um mundo mágico, é um mundo novo e um mundo muito promissor. Muito bom. Só para esclarecer esse negócio do preconceito da maconha, às vezes ela, maconheiro, maconha. Maconha é uma palavra de origem africana, é um termo quibundo, que significa ma, mãe, conha. Maconha significa a mãe das ervas. Aham. Então, quando te chamarem de maconheiro um dia, você fala assim, eu sou filho da mãe das ervas, claro que sou maconheiro. E o cânhamo, se você for ver o cânhamo, tem todas as palavras, todas as letras que tem na maconha, só de uma forma invertida, né? Então, assim, ela é chamada de vários nomes, não são só É. esses nomes, né? É, ela veio passando. As pessoas não sabem também, eu vou apresentar. Gamba! Vai longe a coisa, né? As pessoas não Sarabanda. sabem, Léo, que o Popeye era o maior maconheiro de todos, né? Quem não conhece a história do Popeye acha que ele fazia o uso de espinafre, era tudo Não é? mentira. E, na realidade, ele foi encontrado num cais do Porto por um cartunista amador e que ele trazia a Das maconha latas. numa lata e que dava assim um poder extraordinário nele. E aí esse cartunista começou a fazer os desenhos, mas com ele usando o cânhamo. Acho que Só que essa ele da lata eu já conheci. Só que ele não esperava que ia dar uma repercussão tão grande a nível de quem? Das crianças. Olha só, como é que ele ia dizer que a maconha que dava força para o papai? Aí mentiram para as crianças e botaram espinafre na história, porque ele era verde e porque ele era nutritivo e porque seria bom para as crianças. Então, eles trocaram. Na realidade, o papai era maconheiro, sim. Olha só. Entendeu? E as pessoas não sabem, e os desenhos hoje, até hoje tem desenho do Popeye, Popeye foi da minha infância, né? E eu fui descobrir isso agora. Aí eu falei, caraca, por isso que eu gostava dele desde pequenininha, porque eu Agora, sabia que ele era do bem. agora, a senhora falou assim da época de Cristo, tem registros que foram antes do que isso. Eles Muito atribuem, eles atribuem o óleo do Êxodo. O óleo do disso. Êxodo é usado pelo Moisés para fazer unção. Aquele óleo da unção que ele chama tanto na Bíblia, era Uhum. cannabis. Quer dizer, vai bem antes de Jesus ainda. A história é muito. Tem relato. É 1237 anos antes de Cristo. Bem antes de Cristo, É, né? A China é, faz 700 anos antes de Cristo. Quer dizer, é, sei lá quanto tempo deu, né? Se foi só mas é ano a dar com pau, né? mas maravilha. Que boa essa conversa nossa, né? Eu vou passar aqui as perguntas agora e dizer Tá, mais uma coisa. Eu vou dar para a senhora, depois eu quero que a senhora me dê um e-mail, que eu vou lhe dar um ingresso para assistir o quarto encontro brasileiro de xamanismo. Eu sei que vai casar um pouquinho com o seu congresso, mas o nosso congresso vai até dia 29, começa no dia 20. E eu acho interessante a senhora ver também, vai ter um peruano, um xamã peruano, um curandeiro bem conhecido de Cusco, chamado Agustin. E o Agustin vai falar sobre a cannabis medicinal também, nos estudos peruanos. Aí valeria a pena. Então, vou lhe dar de presente um ingresso. obrigada. Tá, Porque joia. nós vamos sortear também 4 ingressos aqui para o pessoal que está te assistindo, está Que te prestando. legal. Nós vamos hoje ainda, vocês aguardem, não saiam, que nós vamos sortear 4 ingressos para vocês gratuitamente assistirem também, tá bom? Agora, Ai, pergunta, vai ser gravado também esse seu congresso? vai Ah, ser gravado. Eu creio que esse aí vai ser o primeiro de muitos, né? Na realidade, depois a gente está com vontade de fazer um só para a área médica, para médicos prescritores mesmo, né? Que eu acho interessante que mais médicos saibam manipular, que saibam prescrever, que saibam o que estão fazendo, né? Para ter o maior número de pessoas que possa
absorver esse grande quantitativo de pacientes, porque é muita gente mesmo. Então, esse é o primeiro, eu acredito que de muitos que virão. A organização do evento vai gravar, sim. Quero ver. Sim, sim, com certeza. A gente estava tentando até fazer uma transmissão online, mas não vai ser possível dessa vez, porque muita gente não vai ter como ir, então, de repente, poderia assistir de uma forma online. Vou Mas ajudar a divulgar seu congresso. te agradeço, Léo. Manda a gravação que eu vou espalhar na TV Xamanismo, vou espalhar em todos os nossos canais. Pode deixar, mando sim, mando sim. Show Vamos de às bola. perguntas, doutora? Vamos sim, com certeza. Uma primeira pergunta aqui que foi da Darlene, mas eu acho que a senhora já respondeu. É uma substância que trata a doença, que não trata a doença e sim o sintoma, é isso? Acho que a senhora já respondeu, né? Na realidade, eu acho que tem uma mistura das duas coisas. Porque tem coisas que você, por exemplo, foi o que eu falei da fibromialgia. O sintoma maior é dor, né? E a dor, que para mim leva a uma insônia e depois leva a uma depressão. Então, na realidade, a depressão seria já secundário à dor. Então, quando você consegue abolir a dor do paciente, você automaticamente promove, eu não digo a cura, porque você pode ter pacientes que tenham recaída e que voltem a sentir dor. Então, não é a cura porque ainda não tem cura, né? Mas é a que a gente prega, né? É a qualidade de vida do paciente que a gente procura proporcionar, não só para o paciente, quanto para os familiares, tá, Léo? Porque tem famílias inteiras envolvidas em processos, né? Um filho doente mobiliza a casa inteira, a mãe, o pai, quem estiver por perto, e isso dá um desgaste também em quem está por perto. Então, se você promove um ponto positivo dentro daquele lar, a gente sabe que o ponto positivo vai disseminar na casa inteira e a paz vai poder voltar a reinar ali, né? Ó, eu vou colocar aqui, só para concluir o que eu estava falando, no chat, um formuláriozinho para aqueles que querem participar do sorteio dos ingressos, tá bom? Estou colocando agora, ó. Então, é só você puxar esse ingresso e preencher, que a gente vai sortear para essas que preencheram. Muito bom. Que mais aqui? Deixa eu ver. Bom, tem gente falando aqui, maravilhosa, olha lá. Esse é meus pacientes. Olha o Tito aqui, o que pergunta. Se ele pergunta, ele só tá. Ele é teu primo da Salete. Primo da Salete, pode ser. Não conheço pessoalmente, mas conheço ele de nome. Foi assim, cannabis muitas vezes me ajuda no meu problema de síndrome do intestino irritado. Sim, é porque a síndrome do intestino irritável é uma síndrome inflamatória, certo? E foi o que eu falei desde o começo. Ele age no sistema inflamatório, nas células, ele tem os receptores para isso. Então, com isso, vai ajudar na síndrome de colo irritável, não só como doença de Crohn, doenças inflamatórias, porque ele age no sistema inflamatório. Se ele age no sistema inflamatório, ele vai servir para tudo que causa inflamação. Muito bem. Tá? Lembrar que inflamação é uma coisa, tá, Léo? E infecção é outra coisa. Okay. Tá? A infecção é provocada por um agente, como uma bactéria, um fungo, com um patógeno. E a inflamação é outro processo. Tá? A Daiane de Castro pergunta: minha mãe tem Parkinson no quadro avançado. Ela não treme, mas a rigidez é muito forte. A cannabis pode auxiliar? Como ela pode acessar? Sim. Essa daqui é o pessoal que mora lá em Uberlândia, em Minas, e já disse que já viajou comigo no voo da Águia, com a Luísa Galvão. Então, recorda o que ela perguntou? Sim, sobre o Parkinson avançado com uma rigidez grande. Sim. Daiana, pode sim e ajuda muito, tá? O paciente de Parkinson, ele tem uma rigidez grande, né? E como o canabidiol, ele atua
na musculatura esquelética, nos músculos. Então, ele promove um relaxamento porque ele atua no músculo. E o músculo que é contraído, ele passa a ser relaxado. Tem um paciente nosso, novo, que eu não sei se ele está aí, mas que ele tem uma contratura e uma rigidez por conta de um traumatismo raquimedular. E ele está usando há pouco tempo. O nome dele é Bruno, e ele teve vários bons resultados quanto a essa parte de contratura. Então, é uma coisa nova que para Parkinson já estava visto e que para esses pacientes também com sequelas de traumatismo raquimedular tem bons resultados também. E ela pergunta aqui ela pergunta também, doutora, como é que ela pode acessar? Ou seja, como é que ela pode conseguir o óleo? Então, aí ela tem que passar por uma consulta médica, né? Tem que ser um médico prescritor de cannabis e o médico prescritor vai orientar como que ela vai adquirir a medicação, né? A gente sabe que hoje tem vários meios, né? Tem até nas farmácias normais, já está vendendo, tá? Nas farmácias a nível do Brasil. Mas essa daí, essa da farmácia, é aquela do ministro da Saúde, né? Do Terra. É aquela. Tem várias opções, não é só uma única opção, né? Mas o ideal é que ela se consulte com um médico prescritor, vários pacientes de fora, eu tenho paciente em Palmas, tenho paciente no Sul, tenho pacientes fora do país, então hoje o acesso não está difícil por conta da pandemia, ajudou até os pacientes de longe conseguirem consultar com esses profissionais, e o médico que prescrever para ela, vai indicar o melhor remédio para o sintoma, para a doença, e vai dar as orientações pertinentes à aquisição da medicação. Tá bom. Eu sei que a senhora não pode falar, tem coisas que não dá para falar, né? Mas eu posso falar, o melhor é você conseguir da planta natural, que da química, do terra. Os óleos artesanais, né? Eles são diferentes dos sintéticos, tá? Porque é feito de uma forma que não foi extraído, não foi feito em laboratório, né? Da planta. Na realidade, é da planta, né? As pessoas acham que o óleo, Léo, é feito da folha da maconha. Não é feito da folha da maconha, tá, gente? A folha da maconha não é usada para a feitura da medicação. O que é feito o óleo é através da flor, tá? E é uma planta tão legal que você pode aproveitar ela da cabeça aos pés, desde a raiz até o topo lá em cima na flor. Então, ela tem várias propriedades, né? Para quem não sabe, as raízes são feitas as pomadas de canabidiol, né? E com um poder anti-inflamatório e cicatrizante muito bom. A folha dá um bom pesto. A folha dá pesto, a folha dá chá, a folha você pode usar para várias coisas, para temperos. Tem pessoas que estão usando na medicina veterinária também para os cães, e está tendo muitos bons resultados, tá? E você aproveita tudo da planta, né? É uma planta que tu aproveita de tudo dela. E eu sou suspeita a falar, Léo, porque eu tenho Sinta-se à vontade, viu, doutor? tenho tanto tudo de bom para ela que, tipo assim, eu sou a garota propaganda da cannabis, eu acho que sou eu, fã número Eu sou um. garoto. Eu acho que sou eu, assim. Tem mais alguma pergunta? Tem uma pergunta aqui. Aqui pergunta para mim, mas não sou eu entrevistado. A Miriam Suzy pergunta assim: fumando a cannabis promove o mesmo efeito curativo ou só o canabidiol? A Miriam Suzy, ela pergunta para mim, mas está aí a doutora. Então, a cannabis ela pode
pode ser usada de várias formas, tá, Léo? Tem desde a via oral, como a via inalatória também, né? Sendo que da forma recreativa, através da combustão, os efeitos psicoativos do THC ficam mais evidentes. E aí, ao contrário da medicação, que você não tem esses efeitos psicoativos tão evidentes, porque você não tem uma combustão. Então, assim, acredita-se também no efeito protetor através dela usada inalatoriamente das formas Vaporização. na vaporização, exato. Isso aí. E até para dor é muito importante também, a vaporização. Aí tem a Darlene que volta aqui. Qual a opinião da doutora sobre o uso do canabidiol em rituais espirituais? Eu nunca ouvi falar de canabidiol em rituais espirituais, mas está perguntando para a senhora se há algum risco. Risco? Não, acho que risco não. Acho que risco não. Tem que saber como que vai ser usado, né? E, tipo assim, tem pessoas que têm alterações de forma recreativa, várias pessoas que têm teto preto, né? Que é aquele apagão que dá, né? Eu desconheço, eu não tenho estudo de rituais com a planta, mas eu sei que existe. E aí eu não tenho nem muito subsídio para falar, porque eu não vivo nesse meio, entendeu? Eu sei que não tem. Com canabidiol, não. Se você está falando, então, porque não Não. tem. Porque Só se alguém inventou isso, né? as pessoas elas aproveitam de tudo, né? De repente vai dar até Vai ter ideia. floral de cannabis. É, Microdose de cannabis. Né? Vai aproveitando o barco, né? é verdade, é verdade, é verdade. Doutora, tem uma pessoa aqui, a Camila Zá, que está perguntando onde é que ela encontra um médico prescritor na minha cidade. Eu sou de São Paulo, capital. A senhora conhece alguém? Então, em São Paulo, capital, existem várias associações, tem vários médicos, assim, é só entrar no próprio Google, médicos prescritores. Quem quiser também consultar comigo, tá, Léo? Depois eu dou o telefone do meu consultório, não posso atender presencialmente, né? A não ser que a pessoa venha, mas em São Paulo tem uma gama muito grande de médicos prescritores, e quem também quiser consultar comigo, não estou fazendo propaganda não, mas eu faço consulta online também. Mas eu posso fazer sua propaganda, viu? Vá lá na doutora. Mas em São Paulo tem muitos médicos. Se quiser, depois eu te passo algumas indicações de alguns médicos para ela poder ser atendida se ela quiser da forma presencial. Tem uma forma de você prescrever, por exemplo, pela internet mesmo, a receita? Sim, sim. O próprio CNEMERG agora a gente entra pelo site e passa as receitas através pelo site. O paciente só imprime quando chega pelo WhatsApp, então está muito prático agora isso. Que A bom. gente tem o livre acesso a fazer prescrição via telefônica. Muito bom. Ana Paula Pereira da Silva. Essa é a doutora Vanessa. Derruba muros todos os dias por causa dos seus assistidos. Nem digo pacientes, pois ela tem todos como filhos, mães, pai, tios, netos, todos se tornam únicos com um só objetivo, proporcionar, nem que seja o mínimo de qualidade de vida. Essa é sua fã, né? Essa é minha companheira, na realidade, a Ana Paula é minha amigona. Meio que irmã, né? Entre tapas e beijos. A gente briga, a gente se ama. Ela está me acompanhando já há bastante tempo, desde a época que eu comecei a fazer home care, que eu me deslocava de Cabo Frio para Macaé. Ela começou a me acompanhar desde que eu comecei o home care. Então, ela conhece minha trajetória de perto, sabe o quanto que eu me empenho, sabe o quanto eu choro, sabe o quanto eu rio de felicidade, sabe o quanto as minhas emoções ficam afloradas. Às vezes eu brigo com ela, desconto em cima dela, mas daqui a pouco está tudo bem. Hoje a gente veio do Rio brigando pra caramba. Ontem a gente estava de boa, mas assim, é uma pessoa que admira muito meu trabalho, porque ela vê de perto, sabe, Léo? De muito perto.
tudo que a gente faz, né? Então, eu acho que ela tem essas palavras lindas aí de carinho, porque ela sabe o quanto que eu me dedico ao paciente, né? Na realidade, não é só prescrever e achar que a gente é feliz ganhando dinheiro, porque dinheiro ajuda, mas não traz felicidade, né? Você ganhou mais um fã hoje, viu? Ah, é? Sou eu. Quem? Eu. Ah, obrigada, Léo. Obrigada, muito obrigada. Olha lá. Tem o André, essa pergunta do André é manjada, hein? O André Ah, Amador. Uma pessoa que não tenha nenhuma doença, que use a planta para o seu bem-estar, pode ter uma recomendação médica também? Essa é é, manjada, hein? essa pergunta é capciosa, né? Na realidade, assim, eu acho que mais para frente, tá, gente? Eu acho que mais para frente isso vai ser prescrito para todo mundo, tá? Descemos pelo medicinal, né, doutora? Vamos começar É, pelo medicinal. tem que começar de uma forma, né? Então, eu acho que a parte medicinal está crescendo bastante agora. Eu acho que tem muito que esquentar ainda. E eu acho que mais para frente isso tudo vai ter que ser reformulado e não vai ter mais como segurar essa onda verde, não. E de uma certa forma, se for pensar, né, se o próprio governo explorasse isso, geraria vários empregos, né, na plantação. Cada pessoa também pudesse plantar, né, não precisaria mais se expor e quebraria até o tráfico de drogas um pouco, né? Lógico, claro. E não ia financiar o tráfico porque a pessoa ia ter em casa e não ia precisar se expor, né? Aí pegar Caridade. formas de outros meios, né? Estou totalmente de acordo com a senhora. Tem uma última pergunta agora para a gente ir encerrando e fazer nosso sorteio. Essa é uma pergunta que eu faço para todos os entrevistados, viu, doutora Vanessa? Tá. Qual foi a pergunta que eu não te fiz que a senhora gostaria de responder? Caramba. Pergunta que não me fez que eu queria responder. E agora você me pegou, Léo. Ah, eu acho Eu pego que todo mundo, viu? é difícil, né? A gente se autoavaliar, né? Eu acho que de repente o que eu espero do futuro eu meio que já respondi, né? Então não vai valer muito, mas não sei. Honestamente, eu prefiro que você faça. Tá ótimo, tá ótimo. Essa pergunta é proposital mesmo. É para Eu, saber se pelo menos eu não deixei de perguntar alguma coisa interessante. Eu acho que pelo jeito a senhora ficou satisfeita, né? não, sim, fiquei muito satisfeita, sim, com certeza. Adorei também a oportunidade. Quero agradecer a todo mundo que está aí, né? Porque sábado à noite, pré-eleição, 8 horas da noite, né? E a gente ter esse privilégio de ter todo mundo juntinho aí, né? E é isso. Eu acho que eu só tenho a agradecer também você ter tido ter feito esse convite à minha pessoa. Eu gostei muito de estar aqui podendo falar um pouquinho, de divulgar o nosso trabalho, né, de dizer que tem muitas pessoas que podem serem ajudadas, né, quanto a vários tipos de patologia, até glaucoma. Ela pega todos os órgãos praticamente, a gente tem resposta, sabe, Léo? Então, que a gente possa propagar cada vez mais isso, tirar um pouco de preconceito da vida das pessoas, que tem pacientes que não tem que ter vergonha de usar, eu acho que tem que ter orgulho de usar, Ah, sabe? E a muito. gente vê que ainda tem pacientes que têm um pouco de receio de falar, tem um pouco de receio de contar, tem um pouco de receio até de pensar no que os outros vão pensar, né? Eu acho que a doença é uma coisa tão individual de cada um que só, como é que é? Tem um ditado que fala que só quem mexe a panela sabe a temperatura da colher, né? Aí. Então, a gente não pode mais esconder uma verdade, né? De uma coisa que é tão natural, tão real, tão bonita
e tão importante na vida de muitas pessoas, né? Tem a Leila que está aqui nos assistindo e que é uma pessoa muito engraçada, que eu não posso deixar de contar. Engraçada não, uma história forte, né? Engraçada no final, que agora a gente já começa a rir das coisas, né, Leila? Que antes era uma tensão tão grande. Você se incomoda, Leila? Pode falar um pouquinho? Pode? Então, a Leila Campos, ela é uma terapeuta sexual, né? E que tem uma filha linda, maravilhosa, de 26 anos de idade. E que, como eu falo que todos os meus pacientes têm história, né? Essa tem uma história que é mais recente, de uma paciente nova. A Leila me procurou pedindo uma consulta para a filha e mandou o relato de um pouco da história da Aline e pediu para eu consultar ela umas 2 semanas atrás, numa segunda-feira. E eu sempre faço consulta online e nunca tive um start de ter que falar assim, olha, eu não vou poder consultar sua filha de uma forma que seja online, eu preciso estar presencialmente com a sua filha. E eu nunca fiz isso em todas as consultas que eu faço online, eu nunca tive esse start de consultar ela presencialmente, né? E aí acabou que a história dela é uma história de superação. A mãe é uma guerreirona, que eu só tenho aplausos para fazer para ela, sabe? Gente que há 2 anos ela tem transtornos psiquiátricos com tentativas de suicídio, tentativas essas que levaram elas a várias internações, né? E a Leila passou maus pedaços desde 2018 com ela, e ela tomava vários remédios esses pesadíssimos, de várias classes, associações e todos os tipos que vocês possam imaginar. E aí eu tive o start de não progredir na consulta. Eu falei, Leila, eu preciso ver sua filha presencialmente. E aí lá fui eu, quinta-feira passada, e conheci a Aline. E foi assim, acho que foi amor à primeira vista. É uma menina excepcional e, na realidade, a Leila, quando eu saí de lá, ela deve ter me achado ou muito louca, né? Ou muito sã, não sei nem o que ela pensou de mim, porque as pessoas acham, Léo, que as doenças são só de matéria, né? E a gente não pode doenças espirituais, né? E que existem e que elas estão ali, né? E eu senti nitidamente, falei com ela que a sua filha tem uma doença espiritual, sua filha não tem nada além disso. Ela ficou me olhando com aquela cara de ponto de interrogação, tadinha, tipo assim, caraca, já devo ter ouvido falar de tudo da minha filha, menos isso. Chega essa maluca na minha casa que eu nunca vi, arranca todos os remédios da minha filha e fui embora. E fui embora e ela começou a fazer o uso do canabidiol, porque na realidade eu tenho o meu que eu uso, né? Que eu carrego na bolsa. E assim eu fiz, eu peguei meu remédio e dei na mão dela. Ela falou quanto custa, eu falei não, não vai custar nada. A gente vai tratar da sua filha precisa de tratar do corpo, do espírito e da alma, né? E aí eu arranquei todos os remédios dela, né, de supetão. Ela ficou internada em clínicas psiquiátricas no Rio, onde os tratamentos não fizeram nada bem a ela, na realidade só fizeram mal, né? E hoje ela está aí, cheia de história para contar, cheia de vida, sem tomar nenhum remédio psicotrópico nenhum. Acho que eu deixei 1 ou 2, só deixei um topiramato. E já está há 10 dias praticamente sem tomar remédio nenhum. Ela renasceu de novo para provar mais uma vez que a medicina não é só prescrever remédio, né?
Essa quinta eu voltei a Macaé, né? E peguei ela para trabalhar comigo. Eu falei, vamos dar um rolezinho comigo ali. Pedi a mãe dela, né? Deve ter me achado louca de novo, né? Falou que essa mulher maluca vem de novo, ainda quer pegar minha filha, né? Aí fui lá essa semana, peguei ela para trabalhar comigo no home care. E minhas crianças lindas que eu amo de lá, Gabriel, Melanie, já tive vários pacientes também que eu tenho maior adoração. E ela passou o dia comigo, me acompanhando no meu dia a dia para ver outras realidades. Chegou em casa super animada, chegou em casa super empolgada, está livre dos remédios. Hoje a Aline já ri, hoje a Aline já conta caso. E fala um pouquinho dela aí, pode abrir o microfone dela, Léo? Pode abrir. Sim, boa noite a todos. Eu, tipo assim, em 10 dias, quase 10 dias, né? Eu tô vivendo, assim, transbordando o potinho da gratidão, né? Coisas que eu não sentia, né? Em 3 anos para cá. A Aline é como se fosse, assim, dentro de casa até então, né? Uma bomba relógio, né? Eu entrava no quarto dela, não sabia que se eu a encontrava viva, e fora no 6º dia, depois que ela saiu de 69 dias de internação, né? Ela cortou várias partes da perna, do braço, até mandei para a doutora, assim, ó, depois de 7 tipos de medicamentos, né? E 16 remédios comprimidos por dia, no 6º dia, olha o que a Aline fez. Por favor, me ajuda. Ela, amanhã eu tô aí vendo a Aline. E assustou nos primeiros 4 dias, que veio toda aquela abstinência, aquele efeito todinho no corpo, né? Que é um desespero, mas o desespero de antes era com certeza maior, né? Que eu não via sorriso na minha filha, né? Via uma outra pessoa. E hoje, assim, ela me falou 2 palavras: mãe, eu te amo, mãe, você é uma guerreira. E pela primeira vez, assim, só me lembro quando eu era pequena e adolescente, né? Ontem saímos para caminhar, né? Ah, Caminhar rindo, né? Tirando fotos. E gratidão, gratidão. Eu levanto essa bandeira e te dar o meu depoimento lá no Congresso. muito bom. Muito bom, hein? Eu adorei tudo aqui. Eu adorei tudo aqui, viu, Vanessa? Que Vamos aqui, Léo. Marcelo, então, o nosso sorteio. Vamos lá. Para aqueles que já preencheram, nós vamos sortear 4 ingressos para o 4º Encontro Brasileiro de Xamanismo. Para saber informações, você vai lá no site de Xamanismo ou no site www.ebx.xamanismo.com.br. Vai lá, Marcelão. Vamos fazer o sorteio. Vamos lá, vou falar 4 nomes de número 2 ao 40. Fala, Vanessa. No número 2. Vou falar o número do meu aniversário, 25. Thelma Bellini. Parabéns, Thelma. Thelma Canavese Bellini ganhou o primeiro ingresso. Fala outro. Aniversário do marido, 14. Adelaide Aparecida da Silva. Adelaide Aparecida da Silva ganha o segundo ingresso. É de 0 a 40 que você falou, Léo? De 1 a 40, né? É de 1 a 40. 4. 4. Caio Fernando Rossi. Caio Fernando Rossi ganhou o terceiro ingresso. O último. 13. Eu falei tudo data de aniversário dos meus maridos. 13. 13. Luiz Paulo Soares. Luiz Paulo Soares. Beleza. Então, é só colocar o e-mail deles depois, não é? Já tem. Aí nós já vamos enviar a senha para vocês participarem do 4º encontro. Querida, muita gratidão, adorei você.
Obrigada, Léo, também gostei De ficar com você até o amanhecer falando aqui. Falo pra caramba, né? Simpática, super divertida, super comunicativa e corajosa, que é o que nós precisamos com os nossos jovens. Um pouco de coragem, né? Fui massacrada, sabe, Léo? Até pela minha classe médica, né? Por conta até desse congresso, né? Onde eles achavam que a gente estava misturando religião com ciência. E eu acho que a religião tem que ser misturada, assim, ou qualquer crença, né? Na realidade, não é religião, é a crença. É crer em algo, né? Eu acho que se os médicos tiverem um pouco desse feeling, né? De usar da fé para ajudar, que mal que há, né? Uma coisa para somar e para acrescentar, né? Por que não usar, né? Então, eu voltei de lá, não sou xamã, mas se eu tiver que ser você, mas eu vim de lá com uma intuição muito mais aflorada para as coisas, sabe? Não sei por quê, mas o simples fato da gente conhecer várias realidades e os elementos da natureza que possam nos auxiliar no nosso, na nossa intuição, né? Então, eu acho que a medicina é um dom, é um sacerdócio, né? E que a gente é usado o tempo inteiro, uma força maior, seja ela de onde vier, mas a gente sabe que é uma força do bem, né? E eu só tenho a agradecer também, gratidão por tudo, gratidão para as pessoas que estão aqui, gratidão pelo mundo, para a gente ver a cura do mundo, né? Eu acho que essa pandemia não veio à toa, essa pandemia veio para todos nós fazermos uma reflexão de um todo, né? E as pessoas debocham, né? As pessoas discriminam, e eu estou aqui para defender essa bandeira e não vou deixar passar, não. Beijão, querida! Vamos Beijão. agora vamos dançar um pouquinho aqui, mexer um pouco o corpo. Vamos lá, vamos fazer o nosso encerramento. Vai, Marcelo! Eu vou chamar minha família pra sentar nessa fogueira, para cantar aos meus caboclos e a minha mãe sereia. Eu vou chamar minha família pra sentar nessa fogueira, para cantar aos meus caboclos e a minha mãe sereia. Eu quero convidá-los para se inscreverem nesse canal. Cliquem também naquela campainha para receber os novos conteúdos, onde nós vamos mostrar os nossos trabalhos de xamanismo e as pessoas também que nós vamos conhecendo em várias partes do mundo, em vários estados brasileiros, mostrando um xamanismo universal com bastante conteúdo.